Densidade. A densidade é a quantidade de massa que você tem ocupando determinado volume. Densidade relativa é a razão da densidade da substância pela densidade da água. Empuxo. Empuxo é a força vertical que um fluido faz sobre um corpo. Ela é sempre oposta à força-peso. A unidade de medida é o Newton. Um exemplo disso é o Mar Morto. O alto nível de sal no mar torna ele mais denso, impossibilitando que outros objetos afundem nele. Exemplificando, a primeira imagem mostra quando o empuxo é igual ao peso, ou seja, o objeto fica em equilíbrio com o fluido. Já o segundo caso é quando a madeira tem sua densidade menor que a densidade do fluido, ou seja, o corpo vai flutuar. E o terceiro caso é quando o peso é maior que o empuxo. No caso, a pedra vai afundar, porque a sua densidade é maior que a densidade do líquido. Pressão hidrostática. Como os corpos sólidos, os fluidos também exercem uma determinada força sobre uma área. A pressão é a força sobre a área, mas a pressão também pode ser o próprio peso sobre determinada área, sabendo que o peso é o produto da massa vezes a gravidade. Simplificando, a pressão hidrostática não depende do formato do recipiente, depende apenas da altura, da densidade e da gravidade do fluido. A série triboelétrica serve para nos mostrar qual material tende a doar ou receber elétrons. Vejamos um exemplo. Se eu atritar o vidro que está mais acima com o papel que está mais abaixo, o vidro, por estar mais acima na série triboelétrica, vai me indicar que o vidro vai doar os elétrons para o papel que está mais abaixo. Vai ser sempre assim. Quem está mais acima na série vai doar os elétrons para quem ficar embaixo. Dilatação térmica. A dilatação térmica ocorre quando, ao variar a temperatura de um objeto, tem-se também a variação das dimensões desse objeto. Processo de eletrização. Eletrização por atrito. Acontece quando você tem corpos de materiais diferentes, inicialmente neutros, ao serem atritados, adquirem cargas de mesmo módulo, porém com sinais contrários, ou seja, um positivo e um negativo. Eletrização por contato. Acontece quando você tem, no mínimo, um corpo eletrizado e o outro neutro. Ao serem colocados em contato, as cargas serão redistribuídas entre eles. Eletrização por indução. Esta acontece quando você eletriza um corpo que antes estava neutro, ao aproximar um corpo eletrizado, sem necessariamente precisar encostar. Um exemplo disso é o eletroscópio de folhas. Ele serve para identificar se um corpo está carregado eletricamente ou não. Quando um corpo carregado é aproximado de um eletroscópio, as folhas metálicas sempre se afastam. Trabalho 1. Você vai precisar de 2 ovos crus, 2 copos vazios transparentes, água e sal de cozinha. Procedimento. Em um copo com água, coloque o ovo. Em outro copo, coloque água e sal. Misture bem e coloque o outro ovo. Após colocar os ovos dentro de cada copo, um com sal, outro sem sal, responda. Nas duas situações, quem é mais denso? O ovo ou a água? Quando se adiciona o ovo cru na água pura, o que acontece? E quando se adiciona sal na água, o que acontece com o ovo? Explique relacionando com o empuxo, entre 3 e 5 linhas. Trabalho 2. Princípio de Arquimedes. Materiais necessários: um copo de medir volumes, água e um objeto de massa ou volume conhecidos. Utilize um objeto que já venha no rótulo na embalagem o volume ou peso ou a massa, indicando. Procedimento. Adicione 100 ml de água no copo de medida. Este será o volume inicial. Adicione agora um objeto dentro do copo com água e anote o volume que agora você tem da água dentro do copo e do objeto. Vai dar um volume. Você anota esse volume aí, vai ser o seu volume final. Anote também o peso ou volume do objeto que você colocou dentro do copo com água. Cálculos. Subtraia o volume final, que é a água com o objeto dentro do copo, do volume inicial, dos 100 ml de água. Subtraia, faça o cálculo e a conclusão. O que você observou ao subtrair o volume final do volume inicial do líquido no copo? O valor variou?
corresponde exatamente ao peso do objeto? Sim ou não? Justifique entre 3 e 5 linhas, relatando o acontecimento. Veja se a diferença do volume final e do volume inicial corresponde ao peso do objeto que você colocou no copo. Experimento 3. Atrito, série triboelétrica. Materiais: canudo, caneta ou um bastão de vidro, papel, pode ser higiênico ou guardanapo, e papel picado. Procedimento: atrite o canudo ao papel guardanapo. Após atritar, aproxime o canudo dos papéis picados. Resultados: o que aconteceu quando você aproximou o canudo dos papéis picados? Antes do atrito, o canudo e o papel estavam neutros ou eletrizados? Depois do atrito, o canudo e o papel ficaram neutros ou eletrizados? Qual ficou neutro e qual ficou eletrizado? De acordo com a série triboelétrica, quem cedeu os elétrons, o papel ou o canudo? Quem ficou eletrizado, o papel ou o canudo? Os papéis picados tinham cargas de sinais iguais ou opostas em relação à carga do canudo? Responda.